Signo de Leão 2, de 3 a 10 de agosto. O período de Leão 2 toma a força equilibrada como imagem central, segundo o grande ciclo da vida. Este período pode ser comparado a uma época na vida adulta de uma pessoa em que a necessidade de se adotar uma postura heróica, protetora ou acalentadora ganha precedência. Em geral, esse senso de responsabilidade surge no convívio familiar ou durante o trabalho com grupos sociais. Neste momento, é importante assumir uma posição condizente com sua importância, colocando em prática o papel requerido e levando a vida a sério na mesma medida. Assim, demonstrar coragem para defender suas convicções e recusar-se a renunciar a seus ideais. Apesar das consequências que caracterizam o período de Leão 2, os dias que compreendem Leão 2 revelam simbolicamente o adulto já maduro, mas ainda jovem, desenvolvendo estabilidade e serenidade, maximizando a eficácia, exercendo poder e influência dentro de sua esfera e impondo respeito, a afirmação, a honra, a dignidade e a lealdade são as qualidades ressaltadas aqui. Pessoas de Leão 2 orgulham-se de sua força e gostam de colocá-la à prova, em geral de forma construtiva. Assim, sentem-se atraídas por atividades desafiadoras, que muitas vezes contêm um elemento de risco ou mesmo de perigo. Com frequência, não são tanto as metas que o interessam, mas o esforço para alcançá-las. Os nascidos neste período raramente desistem uma vez que abraçam um projeto e possuem resistência e tenacidade suficientes para persistirem nele. As vantagens dessa perseverança são evidentes, mas às vezes determinação obstinada pode ser contraproducente. Por exemplo, quando uma situação desvantajosa deve simplesmente ser abandonada. Após muitos anos de luta, os nascidos em Leão 2 podem, subitamente, chegar a esta conclusão e, em determinado ponto, surpreender os que testemunharam sua recusa a desistir ou ceder. Neste momento, muitas vezes, por volta dos 40 anos de idade, podem mudar repentinamente de direção e simplesmente afastar-se dos interesses que o animaram por tanto tempo e que eles se esforçaram tanto por cultivar ou proteger. A maioria dos nascidos em Leão 2, entretanto, são extraordinariamente leais. Veem-se como protetores dos fracos e defensores dos oprimidos. Acima de tudo, desprezam a exclusão e a condescência e, por essa razão, em geral, ficam do lado das pessoas comuns, em vez de optarem pelos grupos privilegiados. Não que os nascidos neste período não sejam capazes de dissimular. Conseguem se integrar bem em variedade de classes sociais, mas em geral assumem um papel que desempenham com grande seriedade. Portanto, quando o nativo de Leão 2 se depara com indivíduos insinceros, falsos ou irresolutos, podem ou não mostrar seu desagrado por eles ao nível pessoal, mas certamente não irão considerá-los pouco convincentes. É uma perda de tempo. De fato, agir com convicção e com uma admirável falta de pretensão é uma marca da personalidade dos nascidos no período de Leão 2. Com sua obstinação, são capazes de suportar muitas vezes frustrações,
em geral, são destemidos e vencem por saberem esperar, tendo fôlego bastante para resistir. Quando necessário, são capazes de assumir o comando, mas com maior frequência preferem conservar a liberdade de agir por conta própria. Gostam de ser independentes, mas tendem mesmo assim a construírem uma vida restrita, bem definida, em que exercem o máximo de poder com o mínimo de agitação. Cuidado com seu temperamento. A impetuosidade pode desequilibrá-lo e ajudar seu oponente. A concessão e a diplomacia são virtudes a serem cultivadas, não fraquezas desprezíveis. Permaneça aberto e vulnerável ao amor. Não seja tão severo consigo mesmo, nem tão exigente. Diminua um pouco sua expectativa em relação aos outros. Signo de Leão 3, de 11 a 18 de agosto. O período de Leão 3 toma a liderança como imagem central. Este período pode ser comparado ao auge da vida de uma pessoa, quando uma combinação adequada de experiência, entusiasmo, energia e conhecimento criam oportunidades e tornam esta pessoa forte, candidata a assumir posições de responsabilidade. Talvez pela primeira vez pareça natural e apropriado tomar as rédeas de um negócio, clube ou família e conduzi-los a um novo patamares. Tal papel de liderança pode ser um estágio de provação para assumir no futuro papéis de ainda maior responsabilidade, como no caso, por exemplo, em que um gerente se torna sócio ou proprietário, ou os pais se tornam patriarcas ou matriarcas. Os dias que compreendem Leão 3 representam o adulto validando suas habilidades e experiências, aprendendo o momento certo de contar com a sabedoria convencional e o de assumir riscos, e descobrindo a forma mais eficaz de entusiasmar uma equipe e conduzi-la com eficiência, inspiração e perseverança. Pessoas de Leão 3 são líderes natos. Alguns estão interessados em comandar e exercer plenos poderes sobre os outros, para melhor ou para pior. Outros não têm o menor interesse em comandar, preferindo liderar por meio de suas ideias, exemplo ou ética. Em qualquer caso, o nativo de Leão não gosta de ser o lanterninha em circunstância alguma. Os nativos de Leão 3 são indivíduos profundos e emocionalmente complexos, como em geral são animados por energias vulcânicas, talvez negras, escondidas em seu interior. Podem ter explosões imprevisíveis de atividade, mas também de ira e mesmo de violência. Embora no mais das vezes sejam atraentes e sexualmente magnéticos. Exigem muita compreensão dos amigos e companheiros. De fato, alguns podem acreditar não ter sorte, quando na verdade estão apenas à mercê de seus sentimentos poderosos. Tais indivíduos podem se tornar demasiadamente sensíveis e infelizes, se incorporarem a ideia de que os outros o consideram desagradáveis, excêntricos ou estranhos. Mesmo nas situações de vida mais comuns, os nativos de Leão 3 podem encontrar elementos heróicos ou arriscados. Muitas vezes conferem um ar especial, até glorioso, a um ambiente comum, dando ar de importância a eventos em que figuram como personagem central. É possível que cada um de nós crie sua própria mitologia pessoal, em que desempenhamos o papel principal.
mas isto é particularmente verdadeiro para os nativos de Leão 3. Os nascidos do período de Leão 3 muitas vezes envolvem-se em prol de algum ideal ou campanha elevada, embora possam ser considerados egoístas por pessoas dotadas de menos poder. O tipo de sacrifício e devoção em suas atividades refutam esta acusação. É inegável, porém, que em muitos nativos de Leão 3 há uma estreita relação entre a causa a que servem a sua própria pessoa. Formam quase uma simbiose. Seu excesso de autoconfiança os eleva a acreditar serem infalíveis ou, pior, invulneráveis. Embora suas fortes convicções sejam admiráveis quando isoladas ou fora da realidade, podem semear as sementes de sua própria destruição. Procure moderar seu lado exigente e controlador. Olhe-se no espelho, examine cuidadosamente suas motivações. Lute para manter mais tranquilo o combatente em você. Distancie-se de si mesmo. Admitir fraqueza também pode ser um sinal de força. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.